países, deixa eu aproveitar já, né, da tua experiência. Tu falaste aí que a China tirou milhões da miséria, né? Fala-se em 800 milhões, até tu me disse se esse número procede, se é mais, se é menos. E conta para nós como se deu esse processo, né? E em quanto tempo a China levou a cabo esse processo aí, né? E hoje em dia, como é a realidade na China? Eles não têm mais ninguém vivendo na miséria? Conta para nós essa questão específica aí. Perfeito. A revolução na China ela já ocorre dentro de um contexto muito dramático. A China tinha passado pelo que eles nomeiam como século de humilhações, que é o período, então, da Guerra do Ópio e da invasão japonesa. E nesse período o território foi partilhado, amputado pelas potências então imperialistas ocidentais e o Japão. Então, para a gente ter uma ideia, quando a gente pensa na China imperial, que era aquele país rico, próspero, né, aquele império, na ocasião da Revolução, a China era o 11º país mais pobre do mundo. A expectativa de vida eram 35 anos. A bandeira do Partido Comunista, então, era uma tigela de arroz por dia para cada chinês. Isso é para a gente dar o contexto da miséria, porque, enfim, guerras, a terra, né, se destrói a terra, se destrói a produção agrícola, tudo aquilo estava acabado. Então, a revolução, ela significa aquele processo de unificação, reunificação e reconstrução. Então, o país, então, para a Revolução, a cada ano, até mais ou menos 78, de Revolução, significou um ano de vida, de expectativa de vida a mais para cada chinês. Então, eles começaram com uma expectativa de vida de 35 e terminaram com 70 e poucos anos, até a reforma e a abertura. Isso para dizer que o período maoísta, embora tenha tido políticas como a Revolução Cultural, como o grande salto em frente, teve muitos avanços que foram fundamentais para a expectativa de vida e eles deu o alicerce para a reforma e abertura. Então, quando inicia a reforma e abertura, o Deng Xiaoping diz que em 2020, em 40 anos, então, eles iriam erradicar a pobreza extrema. Começam ali o próprio processo de arrancada industrial, embora aumente as desigualdades, já retirou muita gente daquela condição de pobreza por causa da produção de empregos e tudo mais. Mas naquele momento, quando se iniciam políticas públicas, e elas são políticas públicas parecidas com as nossas, que é o que a gente chama de top-down, de baixo para cima, que é o governo vai lá, decide as regras, e as pessoas se encaixam ou não. É uma política pública padrão, a gente tem aqui, acontece em todo lugar. Mas o que aconteceu foi que em 2013, embora a maior parte das pessoas então tenham sido acolhidas pela economia chinesa, pelo desenvolvimento e pelas políticas públicas, em 2013 haviam 5%, que aqui parece pouco, mas 5% são 43 milhões de pessoas, ou seja, 1/4 da população do Brasil. Daqueles 800 que você bem citou, Luiz, ainda havia 5%, 43 milhões de pessoas, que não tinham saído da pobreza. E aí o partido tinha essa meta de, em 2020, erradicar. E a China, ela se planeja através dos planos quinquenais. E quando se tem uma meta de longo prazo, na China isso é levado muito a sério. Há uma continuidade das políticas. Então, eles fizeram um pente fino, que era mandar os quadros do partido e burocratas do Estado para as aldeias, para descobrir por que essas pessoas não saíram da pobreza, o que faltou nesse processo. É um processo gigante, foram 3 milhões de quadros. E aí, e descobrir quem são essas pessoas, porque muitas vezes as pessoas estão no alto de uma montanha, elas estão incomunicáveis. O que aconteceu? E eram diversos motivos. Eram minorias étnicas que não falavam mandarim, às vezes havia um jovem e ele não podia estudar, ele tinha que ir para o campo trabalhar porque ele era responsável pelos avós. Então, eram várias especificidades de situações. E aí eles criaram uma abordagem, eles colocaram em prática, eles criaram as políticas públicas direcionadas e é a prática do bottom-up, de baixo para cima. Ao invés do governo definir a regra, as pessoas se encaixarem, as pessoas elas vão dizer o que elas precisam e o governo vai criar políticas que se encaixem.
E essa questão das políticas públicas direcionadas, ela é inovadora porque, então, o governo não criava política, ele emitiu a diretriz, a erradicação da pobreza extrema. E as províncias criavam as políticas. Olha só, aqui a gente pode fazer um coletivo de agricultura, a gente vai precisar disso, disso, disso e disso. Aqui a gente vai trabalhar com turismo, aqui e assim foram criando e políticas públicas que às vezes era para uma única família. A sua questão é os seus avós, então a gente vai e você está numa área perigosa, então a gente vai deslocar vocês para uma outra área e vai te colocar na universidade e vai dar políticas, vai fazer redistribuição de renda e enviar dinheiro para seus avós. Então foi uma abordagem que custou muito e muito grande. E aí era interessante o que eu disse das ferramentas de tecnologias, porque, por exemplo, os estudos mostram que quando uma pessoa sai da pobreza extrema, em 5 anos ela tende a voltar. Você pode perder aquele trabalho, ou você pode ser um idoso e perder aquele jovem que trabalhe. Inúmeras coisas podem acontecer. Então, criaram um banco de dados usando Big Data, e se, por exemplo, eu sou a pessoa que trabalha na minha casa e eu perco meu emprego, na hora, os meus pais começam a receber políticas redistributivas, recebem, então, um assistente social, ou um quadro que equivale a um assistente social, às vezes um quadro do partido, e ele, na hora, ele é assistido. Então, a primeira questão aí, tipo, respondendo, não existe mais pobres da China, a gente tem que entender que existe uma classificação. O que é pobreza extrema? É não ter vestimenta, não ter moradia, não ter uma renda, então não ter alimentação, e isso é pobreza extrema. Isso foi erradicado, então por isso que há textos falando que na China não existe mais a questão da favelização. É uma coisa fantástica, a gente vê cidades, né, como Xangai, Chongqing, e são gigantes, e não tem esse fenômeno da favelização, dos habitantes, você não vê pessoas vivendo na rua, mendicância, isso não existe. Aí existe a pobreza, e existe uma porcentagem, que se não me engano é 5% agora de uma população para sair da pobreza. Porque o que é a pobreza? É quando as condições que eu nasci me impedem de atingir o meu potencial. Por exemplo, a Isis aqui sabe, talvez não sei se é o caso do Luiz, que certamente seria muito difícil fazer medicina, porque as condições que eu nasci, mesmo que exista uma faculdade pública, me impedem de eu chegar até lá. Ou, exemplo, uma pessoa mais pobre, ser o campeão de tênis, de esgrima, porque não faz parte da realidade. Isso é pobreza. Pobreza é condições estruturais te impedindo de ir além. Pobreza extrema é esse nível de ter roupa, de ter acesso à justiça, de ter alimentação. E isso a China, então, erradicou. E é o primeiro país da periferia do planeta passar do IDH baixo para o alto. Então, esse o assunto aqui. Isso só para comentar, ainda existe pobreza extrema, que eu acho que vai entrar na nossa pauta, porque não tem como falar de China sem falar dos Estados Unidos, ainda existe pobreza extrema nos Estados Unidos. Então, realmente foi uma grande conquista, por isso que é importante a gente estudar, né, no nosso horizonte. Maravilha, o Caê Cavalcante está dando umas aulas aqui no chat, falando em Tratado de Nanquim, né, das potências imperialistas dominando a China, né, no século XIX, lá, né, 18, 19. O pessoal da Palestina, aqui da Resistência Palestina, o Célio está aqui conosco, a Marlene Costa. O Célio, deixa eu ver, ele falou até do Movimento Palestino Rio de Janeiro, ó. Mandar um grande abraço. Nosso camarada Luiz Ribeiro aqui, ó, tá conosco, Geopolítica em Português. Grande amigo. Lá do Multipolar TV e do Geopolítica em Português. Salve, salve, camarada. Direto de Portugal aí conosco. Quem mais tá aqui? Tem muita gente legal. Boca Braba, que tá sempre aqui no chat. Alvin Gabriel chegando também aqui conosco. Vários comentários legais aqui. Eu fico acompanhando o chat, às vezes aqui me perco, né?